Essa aula é uma parceria da nossa liga, junto com a extensão de estomatologia do Pan Salgadinho, a nossa extensão Ser Pro Bem, que tem como coordenadora a professora Sônia, que também está presente, e em parceria também junto com o mestrado profissional de pesquisa e saúde do mestrado, a qual também a professora Sônia é a coordenadora do mestrado. É uma honra, né, ter o professor Paulo aqui, ele ter aceitado o nosso convite e fazer essa aula para a gente. Muito obrigado, professor Paulo. É uma honra imensa para a gente, aqui da nossa liga, ter o senhor como ministrante dessa aula para a gente. Fique à vontade para iniciar. Bem, boa tarde a todos. Cleiton, muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, a professora Sônia também, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês e passar esse próximo período com vocês, conversando sobre um assunto que é um assunto muito interessante para a área de estomatologia, pois ela aborda não só diagnóstico, como também estratégias terapêuticas, né? Dizer também um olá aos outros professores que estão presentes, além dos ligantes, e dar os parabéns à Liga, né, que eu tenho visto, acompanhado o trabalho, um trabalho muito legal sendo realizado por vocês. Muito bem, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para nós começarmos, então, a nossa apresentação. Cleiton, só me confirma se vocês me ouvem bem. Ouço sim, professor. Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir bem. Só está um pouco baixo. Agora melhorou bastante. Melhorou bastante? Tá bom. Sim. Só esperar compartilhar a tela e nós já começamos, então, a apresentação. Tá? Cleiton, você já vê a minha tela? Está carregando, professor. Ainda não vejo. Está carregando, né? Ok. Agora sim. Agora sim? Ok. Deixa eu só entrar na tela cheia. Formato de apresentação. Nós começamos a falar. Está um pouco lenta a transmissão. Deve ser a quantidade de pessoas na internet esse horário. Mas eu imagino que já deve entrar. Ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ok. Acho que não tem ninguém que precise de tradução em espanhol, né? Então vamos lá. Muito bem. O tema que foi proposto, o Cleiton propôs alguns temas, que eu imagino que tenha sido uma decisão da Liga, e o que nós escolhemos foi para nós abordarmos hoje sobre as atualidades no diagnóstico e a conduta com a osteonecrose medicamentosa. Então, qualquer doença, quando se estuda uma doença, ela começa sendo abordada sobre a sua definição. E a definição de osteonecrose dos maxilares associadas ao uso de medicamentos é que ela é uma complicação
que ela pode acontecer durante ou após o tratamento com alguns tipos de medicamentos, sejam eles os bisfosfonatos, os agentes antirreabsortivos ou os medicamentos antiangiogênicos. É uma doença que se caracteriza por exposição de osso intraoral, pode ter a presença de fístula extraoral na região maxilofacial, e ela tem que persistir por mais de 8 semanas para que se possa, então, dar este diagnóstico. E também não pode ter, na história médica desse indivíduo, que esteja apresentando estes sinais e sintomas, não pode haver um histórico de irradiação, de radiação nos maxilares, não pode ter sofrido radioterapia esse indivíduo em alguma doença metastática, para não haver confusão com uma condição denominada osteoradionecrose, que é uma outra condição bucal, mas associada ao tratamento do câncer na região da face, tratado por radioterapia. Em 2014, foi a última atualização da Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial, onde eles fizeram uma atualização sobre o conceito da osteonecrose dos maxilares associadas a medicamentos. Antigamente, ela era considerada uma osteonecrose dos maxilares associada somente aos bisfosfonatos. E esse artigo, esse position paper, ele trouxe, então, a informação mostrando, então, todos os medicamentos que poderiam provocar essa osteonecrose, e isso mudou, no mundo inteiro, o conceito sobre esses medicamentos e sobre essa possibilidade. Algumas informações sobre os medicamentos são importantes. Os bisfosfonatos em si, eles, tanto o alendronato quanto o risendronato, são medicações, são bisfosfonatos, e que eles têm administração por via oral, e eles têm baixo risco de desenvolver a osteonecrose. Já o zoledronato, e aqui também entraria o pamidronato, eles têm alto risco de desenvolver a osteonecrose. Quando nós olhamos a este quadro, nós vemos uma diferença muito grande na potência de ação de um bisfosfonato oral para a potência de ação de um bisfosfonato intravenoso. Podemos observar que ele é 10 vezes mais potente, o bisfosfonato intravenoso, do que o bisfosfonato oral. O ano passado, no Journal of Clinical Oncology, o grupo dessa instituição, que é a Multinational Association of Supportive Care in Cancer, que é um grupo mundial que estuda os efeitos as complicações das doenças associadas ao câncer, e eles publicaram uns protocolos práticos para a clínica e mostraram, então, alguns medicamentos relacionados com a modificação do metabolismo ósseo e qual é o risco desses medicamentos no desenvolvimento da osteonecrose. Então, nós podemos observar aqui que o primeiro medicamento é o pamidronato. O pamidronato, ele tem administração intravenosa, ele é administrado a cada 3 a 4 semanas e chega a ter 5% dos casos que desenvolvem a osteonecrose. O ácido zoledrônico, também um bisfosfonato intravenoso, com a dose de gramas usado de 3 a 4 semanas ou a cada 12 semanas. E a frequência é de 8%. Né? Se ela é utilizada a cada 3 a 6 meses, a incidência é somente no máximo de 1,8%. O denosumab é um medicamento antirreabsortivo, utilizado nessas duas posologias, de acordo com a indicação, e ele é administrado injetável da forma subcutânea,
e ele pode ser administrado a cada 4 semanas ou a cada 6 meses. Quando administrado a cada 4 semanas, ele chega a ter 6,9% de risco de osteonecrose, e o que é administrado a cada 6 meses não tem relatos mostrando esta relação. É muito importante nós entendermos essa relação do tipo de medicamento e da frequência de osteonecrose. E a frequência do uso do medicamento. Já já nós vamos ver a questão da relação do tempo de uso. Então, conhecer os medicamentos e saber da possibilidade e o risco da osteonecrose passa a ser muito importante. Clinicamente, qual é a principal característica da osteonecrose, né? Então, é uma exposição de tecido ósseo, pode ou não ter sequestro ósseo. Nós podemos encontrar focos de supuração de drenagem de pus dentro da boca, pode eventualmente ter também extraoral drenagem de pus por fístula. Existem, muitas vezes não se tem todo o osso exposto, mas tem áreas ulceradas, isoladas ou múltiplas na região em que o osso já está acometido. É comum o paciente ter a queixa de dor e quando acomete a mandíbula, é comum o paciente se queixar de parestesia, principalmente do nervo mental. Radiograficamente, e era assim que se acreditava antes de 2014, daquele position paper que eu mostrei para vocês, se acreditava que nos estágios iniciais da osteonecrose não se encontrava alterações nos ossos, né? E isso mudou, e eu já vou comentar sobre isso com vocês. Mas é normal encontrar rarefação óssea com pontos radiopacos, presença de necrose, presença de sequestro, de ruptura da cortical alveolar. Quais são as principais histórias odontológicas ou bucais relacionadas ao aparecimento da lesão? Então, em 2010, nós acreditávamos que algumas coisas aconteciam e que hoje algumas já são mostradas que não têm mais essa relação, mas que ainda são presentes. Extrações dentárias, focos infecciosos, tanto de origem endodôntica quanto periodontal, próteses mal adaptadas que provocam trauma na mucosa, colocação de implantes ou próteses sobre implantes mal adaptadas ou com posicionamento do implante, onde a distribuição de forças da carga do implante não é no longo eixo do implante. E naquela época nós acreditávamos também pela literatura, né? E não era só nós, mas todo o grupo que estudava isso no mundo inteiro citava as movimentações dentárias ortodônticas como um risco. Esses autores, então, aquele position paper de 2014, né? Eles mostraram então os fatores de risco, reforçando que a extração dentária, a terapia de pamidronato com ácido zoledrônico, antirreabsortivo e antiangiogênico. Quanto mais idoso o paciente, maior o risco, e quanto mais tempo tem depois do diagnóstico da doença, também é maior o risco. Clinicamente, o que nós podemos ver, né? Esse é um senhor, ele era um padre, e ele veio para a faculdade porque o dentista fez algumas extrações nesse paciente e ele precisava fazer uma reabilitação com prótese parcial removível, e após as extrações ele desenvolveu essas lesões. Aqui do lado esquerdo, podemos ver uma área amarelada, escurecida. No lado direito, alguns pontos dessa área amarelada, como se fossem umas espículas, uma saúde periodontal razoável, mas próteses mal adaptadas, restaurações não bem adequadas, presença de placa bacteriana dental. E a história médica desse paciente é que ele tinha um mieloma múltiplo e foi submetido a um transplante de medula óssea, e ele, então, pelo mieloma múltiplo, ele tomava um medicamento intravenoso mensal chamado Zometa, que é o ácido zoledrônico. E é esta informação que possivelmente
não foi levado em consideração pelo colega cirurgião dentista ao fazer as extrações. Esse senhor tinha também áreas na mandíbula, né? Nós podemos ver nessa radiografia desse mesmo paciente as áreas, aquela área superior das espículas na mandíbula, na maxila direita. Percebemos que tem uma descontinuidade da cortical, com áreas radiolúcidas intermeadas por áreas radiopacas. O mesmo nós podemos ver no lado esquerdo. Podemos ver também que parece que não formou o alvéolo na região, o que é comum acontecer. No lado da mandíbula direita também há uma alteração da cortical. E esta aqui era a região mais comprometida do paciente. Esse sequestro grande aqui foi removido, onde tinha pus, ele estava com limitação de abertura de boca por causa desta região. Outros aspectos imaginológicos, e aí vem o comentário que eu tinha feito no diagnóstico por imagem, que até 2014 não se... a Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial não considerava que os pacientes ainda sem exposição óssea já tivessem manifestação da osteonecrose, mas um autor italiano chamado Bedoni, ele publicou em 2012 um questionamento à classificação, que não tinha a imagem radiográfica, e ele mostrou que o uso da tomografia computadorizada de feixe cônico já mostrava alterações ósseas antes mesmo da exposição. Esse trabalho, esse estudo de um grupo da nossa equipe, com uma série de casos, mostrou, então, aqui clinicamente uma exposição na linha oblíqua interna, não é? Uma exposição óssea. Radiograficamente, né, na radiografia panorâmica, nós observamos aqui a presença de restos radiculares e também aqui uma perda de cortical. Na tomografia computadorizada de feixe cônico, em uma reformatação, em uma reconstrução, uma reformatação axial, nós podemos ver, então, uma ruptura da cortical lingual. Aqui na reformatação coronal, percebemos que há uma descontinuidade da cortical, mas nós já observamos algumas alterações, como um espessamento da cortical basal da mandíbula. Nesse outro caso, na mesma série de casos, uma paciente que tomou bisfosfonato por um longo período e, ao usar a prótese, ela começou a ter dor para mastigar porque drenava pus, tinha fístula nessa região, na abertura uma área extensa de osso necrótico, não tão bem visualizado pela radiografia panorâmica, mas na reformatação axial da tomografia computadorizada de feixe cônico, nós observamos uma perda, uma ruptura da cortical vestibular. O que esse estudo nos fez prestar atenção e estudar, um artigo publicado este ano, também pela nossa equipe, mostrando que áreas da face, dos maxilares, mesmo que ainda não tenha a presença da osteonecrose clínica, nós já conseguimos observar alterações desses pacientes que tomam os bisfosfonatos, especificamente o ácido zoledrônico, ou do lado contralateral, a lesão, ou antes de surgir a lesão. Uma delas, nós podemos observar aqui um espessamento da cortical do seio maxilar. Quando comparado com o lado contralateral, percebemos que ele é um pouco mais delgado, quando comparamos as duas imagens. Aqui, nós podemos ver nesse paciente, nessa reformatação da tomografia, essa reformatação coronal, né, nós podemos observar que aqui, comparando os dois seios maxilares, um deles já tem um velamento, uma imagem hiperdensa, numa consistência de tecido mole, quer dizer, de membrana ou de secreção, e aqui uma área hiperdensa mais intensa, que não é compatível com esmalte dentário nem com raiz, que é uma osteoesclerose, que também é algo que nós temos encontrado nestes pacientes.
Outra alteração interessante é esse aumento da espessura da cortical mandibular, que curiosamente é observado em todos os pacientes que usam por longa duração os bisossonatos intravenosos. E aqui é uma persistência do alvéolo. Após a extração, não ocorre a neoformação do alvéolo dentário. Isso também é comum na infusão de bisossonatos intravenosos. E essa não formação do alvéolo, mesmo que seja fechado por mucosa, se tiver algum trauma aqui em cima, entrada de bactéria, que é um agente desencadeador da osteonecrose, se infectar essa área, então começa a ter a aparência clínica da osteonecrose. Outra alteração que nós observamos nós podemos observar nesse premolar inferior, no primeiro premolar inferior, o aumento do espessamento do ligamento periodontal, um espessamento do ligamento periodontal, que é algo que também nós temos encontrado nesses pacientes, principalmente quando esses dentes estão próximos às áreas de osteonecrose. Como é classificada, então, pela Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial, que é a mais seguida, como é classificada a osteonecrose clinicamente? Então, a classificação 0 é o indivíduo que toma algum desses medicamentos, seja um antirreabsortivo, um antiangiogênico ou um bisossonato, e que ele não tem evidência clínica da lesão, mas tem risco de desenvolver pelo tempo de uso dos medicamentos. Para estes pacientes, a proposta terapêutica é a monitorização dos cuidados orais sem nenhum tratamento específico. Então, redução drástica de qualquer foco de infecção e redução drástica da possibilidade de trauma, inclusive com prótese ou com aparelhos, e inclusive com alimentos. Uma orientação nutricional passa a ser importante para estes pacientes, principalmente os que têm extremo livre, os classe 2 de Kennedy. Quando vai para o estágio clínico 1, há a exposição de tecido ósseo necrótico, mas o paciente ainda não tem sintomas. Esse momento, pela Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial, a proposta é monitorar essa exposição, reforçar os cuidados orais, usar antimicrobiano para bochecho e para limpeza da área, evitar fazer cirurgias orais e um acompanhamento clínico, no máximo a cada 4 meses. No estágio 2, já há, além da exposição do tecido ósseo, dor com ou sem infecção secundária, além de supuração. Então, nesta condição, além dos bochechos, quando há a presença de pus, o uso de antibióticos de amplo espectro. A possibilidade de realizar cultura e antibiograma para a escolha de um antibiótico não empírico, mas sim baseado no resultado do exame, é o melhor para esses pacientes. O controle da dor, já que é uma fase sintomática com analgésicos, e debridamento superficial, que é a curetagem do tecido mole, estimulando o sangramento para formar uma rede de fibrina, com o objetivo de fechar a exposição óssea, mesmo que nós não resolvamos a parte da necrose, mas se não tiver infecção, não há sintomas para esse paciente. E a retirada do tecido ósseo necrótico, que está amolecido e que está agredindo a mucosa. E essa retirada pode ser com cureta de Lucas, com uma lima para osso, ou mesmo com um motor de alta rotação com uma broca para osso esterilizada. O nível 3, estágio 3, a exposição de tecido óssea é sintomática, é muito ampla, tem infecção secundária e não só no local, e é muito comum ser acompanhada ou de fratura, ou de fístula extraoral, ou de destruição óssea que vai até a borda inferior da mandíbula. Nesta condição, que é considerada a condição mais grave, então, o tratamento, além do uso de substâncias antimicrobianas tópicas,
da antibiótico terapia e controle da dor. Para este caso, a Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial recomenda o tratamento cirúrgico com ressecção da área necrótica. O que é muito interessante, e nesse mesmo artigo de 2014 do Position Paper, o que é muito interessante nesses casos é, principalmente com relação ao bisfosfonato, é o tempo de duração de uso do bisfosfonato. Nós sabemos que um metabolismo ósseo, ele muda totalmente o seu metabolismo após 10 anos. Então, durante 10 anos, os efeitos dos bisfosfonatos estarão presentes no metabolismo ósseo. Lembrando que o bisfosfonato, ele inibe a atuação do osteoclasto. E ele também interfere no osteócito e no osteoblasto. O que acontece quanto mais tempo se usa e maior a dose? Ele vai ter um maior impacto sobre o metabolismo de absorção e reabsorção e metabolismo de renovação óssea, de remodelação óssea. Então, o que se sabe é que quanto mais tempo, até 1,9 anos, é baixa incidência, a partir de 2 a 3 anos, isso aumenta, dobra ou praticamente quadruplica quando o indivíduo tem o uso há mais de 4 anos. Uma preocupação que se tem é, além de... que mostra estudos que no placebo também tem osteonecrose, mas o ácido zoledrônico, que ele potencialmente é um dos fatores desencadeantes. Os bisfosfonatos orais, bem menos, uma menor incidência. Com relação ao denosumab, que é um antirreabsortivo, a incidência começa a ser mais presente. Nesse estudo, com mais de 4.500 pacientes, eles encontraram 2%, quer dizer, não são poucas pessoas que tiveram a sintomatologia. E aí entram os antiangiogênicos, e o mais utilizado, hoje conhecido e descrito na literatura, é o bevacizumab, que sozinho tem no máximo, apresentou no máximo até esse estudo de 2010, 0,2%, mas quando ele é associado ao ácido zoledrônico, que é um bisfosfonato intravenoso, ele já potencializa para 0,9%, quer dizer, aumenta em 4 vezes mais o risco de desenvolver osteonecrose. Esse trabalho do nosso grupo, esse estudo do nosso grupo, quis avaliar o perfil de risco para a osteonecrose dos maxilares, saindo agora dos bisfosfonatos e dos antirreabsortivos e pensando nos medicamentos antiangiogênicos. Para que são utilizados os medicamentos antiangiogênicos? Eles são muito utilizados em pacientes com risco de tumores sólidos. E o antiangiogênico mais encontrado na literatura, com 11 casos, foi o bevacizumab, seguindo de um outro medicamento chamado sunitinib, com 2 casos, e depois o aflibercept, o sorafenib, cabozantinib, o pazopanib, e uma associação desses antiangiogênicos foi encontrada na relação com o risco de osteonecrose dos maxilares. De uma forma diferente dos bisfosfonatos, e isso serve também para os antirreabsortivos, o tempo de uso do medicamento não tem a mesma relação. Mas ainda acredita-se que não se saiba exatamente qual o tempo para o desenvolvimento desses medicamentos. Para nós entendermos um pouco isso, os bisfosfonatos foram lançados no mercado em grande quantidade a partir de 2001, 2003, são medicamentos novos. E esses medicamentos, os antiangiogênicos, eles surgiram mais próximo de 2010. Portanto, ainda temos muito que aprender com esses medicamentos, principalmente para os países mais pobres como o nosso, onde nós não temos ainda uma quantidade muito grande de pacientes usando esses medicamentos. O que se sabe é que o tempo da lesão para o aparecimento relacionado com os antiangiogênicos, sabe que quanto maior a duração da terapia e mais idoso o paciente, maior é a chance de desenvolvimento da osteonecrose.
E foi encontrado 1 semana e até 4 anos de uso para desenvolver. Vejam que 1 semana parece realmente não ter relação, mas é o que foi encontrado na literatura. O que chama a atenção, e confirmando a descrição da literatura, nessa parte em vermelho, os fatores de riscos desencadeantes da osteonecrose para os antiangiogênicos, eles são semelhantes aos fatores de risco com relação aos bisossonatos. Exodontias em 50%, avulsão atraumática em 11%, trauma, erupção dentária, abscesso, formando aí 15,8%, e tem os casos de forma espontânea, que foram em torno de 22%. A forma espontânea são áreas de rebordo alveolar que não têm dentes e que não têm um trauma de uma prótese removível e que nessas áreas aparecem e que eu acho que tem um efeito de uma consequência de trauma de alimentos ou de hábitos parafuncionais, mas que isso não é bem descrito na literatura. Esse estudo do nosso grupo avaliou um trabalho com animais, com ratos do tipo Wistar, e comparou os dados histológicos, os dados microscópicos desses animais, com uma microtomografia computadorizada. E quando nós olhamos aqui na microtomografia, no lado esquerdo, na tela de vocês, nós podemos observar que nesse dente, nesse molar, existia reabsorção, áreas com áreas hipodensas, mostrando espaços, lacunas no osso que não eram para existir. Quando nós olhamos, fazemos um paralelo com a imagem histológica, nós percebemos que as mesmas imagens vistas na lâmina, no microscopia, né, são as imagens que nós vemos de perda também na microtomografia, o que confirma aqui os dados histológicos com os dados de alteração óssea e da necrose óssea vistos pelos exames de imagem. Esse outro trabalho do nosso grupo avaliou também, fez um estudo comparando, né, a qualidade do osso e da remodelação no grupo de ratos sem usar o medicamento, tomando soro, e o outro grupo usando ácido zoledrônico. E quando vocês observam a comparação do trabeculado ósseo, vocês vão observar que o trabeculado ósseo do rato que usou o bisossonato, o ácido zoledrônico, com um osso muito mais compacto, por outro lado, menos vascularizado e também mais marmóreo, mais friável. Aqui, em modelos 3D, e avaliando volumes, né, nós podemos observar que realmente ele forma muito mais osso, mas muito menos vascularizado, um osso mais marmóreo e mais friável, mais sujeito a fraturas e também, não a fraturas em si, mas o marmóreo pode levar a fratura se ele for contaminado ou fragilizado. Mas é uma área que, por não ter boa vascularização, ele favorece a disseminação de infecção. Vamos observar aqui algumas imagens clínicas. Esse era um caso de 2005, onde a paciente usava uma prótese total inferior e tinha essa exposição óssea por trauma da prótese. E aqui nós podemos classificá-la, então, como um grau 3, né? A extensão da necrose óssea e presença de fístula extraoral. Nesse caso, precisou-se fazer a ressecção da mandíbula, né? Esse caso é um caso muito interessante relacionado a implantes, publicado no Journal of Periodontology em 2007, de um indivíduo que tomava bisossonato oral, que vocês podem ouvir que o bisossonato oral não tem risco nenhum. E não é bem assim, né? E quando você olha esses implantes, e esse estudo eu acho muito interessante, porque cirurgicamente foi impecável a cirurgia, na questão de planejamento e posicionamento dos implantes, absolutamente paralelos, também impecável. Nós não vemos imagem radiolúcida ao redor dos implantes, mas na reabertura dos implantes,
encontraram deiscência, fenestração, e as imagens radiográficas já mostravam áreas radiolúcidas envolvendo o terço médio ao ápice desses dois implantes. Percebam que também, por uma visão oclusal, já havia um sequestro ósseo. Esse grupo, então, fez uma tentativa conservadora de manutenção dos implantes para não aumentar a área de necrose óssea. Então, fez uma super limpeza da superfície dos implantes, uma boa curetagem, irrigação e ressutura. Quando nós observamos essa imagem radiográfica do acompanhamento do caso, já vemos que as imagens radiolúcidas estão tendo área de neoformação óssea. Eles mantiveram os implantes, mas eles não ativaram os implantes até o momento da publicação, com receio da disseminação de forças fazer de novo uma reabsorção. Este caso, um caso de um grupo em que eu participei, na Santa Casa de São Paulo, um caso de um senhor de 85 anos e que ele tomava bisfosfonato oral também. E ele veio com queixa de dor, trismo. A imagem radiográfica mostrava que ele usava uma prótese parcial removível, mostrava uma destruição óssea no corpo da mandíbula direita. Não dava para visualizar aqui uma fratura especificamente, parecia que a basal da mandíbula estava íntegra, mas na tomografia computadorizada, os cortes axiais mostravam sinal de sequestro, certo? Quando nós fizemos, então, a ressecção, com a reconstrução dessa mandíbula, então, com uma fixação, nós observamos então, que já havia uma fratura óssea com muito tecido de anulação ocupando esse espaço. Esse artigo de 2014, eu acho muito interessante porque ele compara os grupos de implantes e momentos diferentes com relação aos bisfosfonatos. Observem que na linha contínua, esses pacientes receberam os implantes antes de usar os bisfosfonatos. Dos implantes ultrapassou 200 meses. Então, uma sobrevida muito semelhante ao indivíduo normal, quer dizer, o normoreativo que não toma o bisfosfonato. Quando vamos para o grupo 2, que é o pontilhado descontínuo, não é o pontilhado, é o linha descontínua, esses indivíduos eles tomaram o bisfosfonato antes do implante. Inverteu-se a condição. E quando nós observamos a curva de sobrevida dos implantes, eles não ultrapassaram aqui 65 meses. Então, o insucesso foi muito maior. E eles avaliaram um terceiro grupo, que é o de pontilhado descontínuo, que é um grupo de pacientes que fizeram implante durante o uso do bisfosfonato. E vejam que a curva também ela é vertical, com uma sobrevida até quase semelhante à sobrevida dos pacientes que colocaram os implantes após o uso dos bisfosfonatos. Esse grupo do Rio Grande do Sul, então, escreveu, em 2009, um protocolo preventivo. Eu uso esse artigo, apesar de ter algumas atualizações já sendo realizadas, mas um artigo em português que traz essas informações de uma forma bem clara. E a maioria desses dados são os dados ainda utilizados, as informações utilizadas para hoje, no dia a dia de hoje. E quais são essas informações, né? Avaliação odontológica com exame clínico e radiográfico, radiografia panorâmica de todos os pacientes, antes ou logo após iniciar o tratamento. Naquela época eram só os bisfosfonatos, mas isso serve para todos os medicamentos, antiangiogênicos e também os antirreabsortivos. O que buscar nesse exame clínico e esse exame radiográfico? Áreas com risco de infecção. E então, qual é a ação do cirurgião dentista? Remoção dos focos de infecção e os fatores traumáticos, antes de iniciar o tratamento com os medicamentos. Um rígido controle de higiene oral para evitar infecções e complicações
que possam levar a uma osteonecrose. Isso pode ser uma doença periodontal. Consultas frequentes ao cirurgião dentista para avaliação da condição bucal, controle da higiene, aplicação de flúor para evitar cáries e futuras lesões endodônticas, o monitoramento radiográfico a cada 6 meses, uma radiografia panorâmica a cada 6 meses e a adaptação das próteses e aparelhos desses pacientes. Desculpa. Quando for necessário um procedimento invasivo, é importante discutir com o oncologista melhor momento clínico para a realização desse procedimento. E naquela época eles consideravam que o monitoramento do tecido ósseo, através de um exame de sangue chamado telomerase C, ou CTX, esse exame era um marcador para dizer o risco de osteonecrose, mas os artigos mais recentes mostram que esse critério ele não é um critério mais adotado, né? Alguns artigos que mostram, esse artigo eu acho muito interessante, é um artigo de 2009 também, mas ele mostra um algoritmo para poder ajudar a decidir o que fazer com relação a extrações dentárias. Avaliação, consentimento e o manejo, né? Então, vejam, avaliando o paciente tanto de baixo risco, de médio risco e de alto risco, e a decisão do que fazer com esse paciente e que cuidados tomar. Então, aqueles que se interessarem, vale a pena buscar esse artigo para conhecer um pouco sobre isso. Quais são as terapêuticas utilizadas para os pacientes que têm osteonecrose, né? Então, as conservadoras são os debridamentos dos sequestros ósseos com irrigação com soro fisiológico ou com clorexidina. Tem centros que usam o iodeto de potássio, né? O importante é reduzir a infecção e aumentar a oxigenação do tecido. Pode associar com analgesia e antimicrobiano sistêmico. Os radicais são as ressecções com reconstruções primárias ou secundárias, um trabalho em conjunto com a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E existe uma controvérsia sobre o uso da oxigenoterapia hiperbárica, que é a câmara hiperbárica, aquela câmara de 100% de oxigênio, principalmente com o objetivo de destruição de micro-organismos anaeróbios. Mas aí é questionado isso para o tratamento da osteonecrose. Esse estudo mostra, então, é um estudo agora de 2018, do Journal of Maxillofacial Surgery, de 2019, né? Que mostra as opções terapêuticas usando a terapia fotodinâmica para tratar as osteonecroses. É muito interessante a terapia fotodinâmica, lembrando que é o uso de um corante no tecido ósseo e tecido mole, e logo depois da fixação desse corante, de um tempo de fixação, a aplicação de laser de baixa potência. E a ativação desse corante num tecido infectado reduz a quantidade de micro-organismos. E com a redução de micro-organismos, reduz a sintomatologia e a condição clínica de inflamação da lesão, facilitando para um segundo momento para fechamento da ferida, da exposição. Nós temos realizado a terapia fotodinâmica nos pacientes quando nós queremos só reduzir a infecção. É importante saber que deixar o osso exposto sem infecção por qualquer limitação do paciente não é um tratamento mal sucedido, com insucesso. Não ter infecção local é um tratamento bem sucedido. É o que é considerado pela Academia Americana um tratamento conservador. Esse senhor tinha 94 anos e ele tinha um câncer com metástase generalizada. E ele usava uma prótese total e foi encaminhado pela dentista para a faculdade, para o nosso centro de pesquisa clínica. E então a queixa dele é que a dentista viu esse osso exposto, ficou preocupado e ele tomava o ácido zoledrônico. Quando ele veio, tiramos a prótese, nós podemos observar aqui um osso escurecido, tecido de granulação, presença de pus, mais tecido de granulação
e dor local. Esse senhor tinha o seio maxilar direito praticamente todo tomado. Se fosse fazer um tratamento cirúrgico, seria um tratamento radical, onde teria que fazer uma hemimaxilectomia. Só que era um senhor já de idade, o filho era médico, e nós discutimos com o filho, e o filho falou assim: olha, meu pai não vai ter uma grande sobrevida. Então vamos evitar fazer procedimentos invasivos, e era essa a nossa expectativa, de não fazer nada invasivo. Então esse senhor, nós fomos tratando com curetagem e com terapia fotodinâmica, e esse foi o último momento que nós vimos esse paciente. Nós observamos que o osso está ligeiramente mais claro, não tem pus, e os tecidos de granulação diminuíram. Esse senhor, ele faleceu em casa, sentado na cadeira de balanço, assistindo televisão, sem sofrimento. O que nós conseguimos proporcionar para esse paciente foi: ele conseguiu usar a prótese e comer e ter qualidade de vida até o último de seus dias. Outra opção terapêutica que tem surgido e que tem sido mostrada na literatura, e nós temos uma pequena experiência também, é o uso de ozonioterapia para o tratamento das áreas de osteonecrose. E esse artigo mostra 5 anos de experiência no tratamento com 131 casos, usando um grupo da Itália, que fez com um sucesso muito significativo. É claro que não é 100% de sucesso, mas o que faz o ozônio? Ele oxigena o tecido, não é? Ele ajuda a liberar, a soltar o sequestro ósseo, e ele também ajuda a reduzir a infecção. Nesse outro estudo, também de um grupo italiano, mostra o resultado com óleo de ozônio, né, de um caso com um segmento de 1 ano. Observe na primeira imagem mais à esquerda, essa é a condição após 4 sessões de óleo de ozônio. Aqui, após 8 sessões, percebam que já há a formação de tecido de granulação e de gengiva aqui na distal deste premolar. Né? E aqui, após 19 aplicações de óleo de ozônio. E houve completa cicatrização e reepitelização. É claro que a imagem radiográfica, se tiver uma imagem de tomografia, você vai perceber que esse osso não remodelou, mas o fato de não ter mais o osso exposto e não se infectar devolve qualidade de vida. Geralmente isso não dói e é uma ótima resolução para o paciente. Nós temos usado água de ozônio de 12 a 13 sessões por paciente, e esse óleo de ozônio, essa água de ozônio, nós temos conseguido aí 50% dos casos. Quando não tem infecção, nós usamos, e nós temos conseguido em 50% dos casos a reepitelização da área de exposição óssea. Né? Vamos ver outras condições aqui, né? E esse é um caso de pacientes que usava de relato foi um artigo do nosso grupo publicado no final do ano passado, mostrando a relação de implantes e o uso do bevacizumab provocando a osteonecrose. Então vejo que foram muitos implantes colocados e o paciente procurou o colega com esta condição. Nós podemos ver aqui a posição dos implantes. Vejam que na linha oclusal eles já não estão numa posição adequada, tem presença de purulência. E aqui o tratamento realizado foi realizado um tratamento com ozônio e depois um tratamento cirúrgico. Aqui um tratamento com uma proposta de tratamento muito interessante deste grupo, que é o uso do leucócito plaqueta, da fibrina rica em plaquetas e leucócitos. Né? E esse estudo de 2016 é muito interessante porque eles fizeram 157 tratamentos. Desculpa, esse é só com plaqueta, com PRP, plaqueta rica, tá? Então, 135 tiveram resolução completa. É um excelente resultado
para o PRP. E esse é um estudo do nosso grupo, um caso do nosso grupo, um paciente usando o denosumab, que foi usado, então, a fibrina rica em leucócito e plaqueta, que é um derivado mais fácil de se obter e que as membranas são mais rígidas, mais fáceis de se utilizar. Nós podemos ver aqui, nesse caso, o implante com a área de necrose, a abertura do implante, né, tirada da coroa do dente, veio o implante e a área toda extensa de necrose. Quando se abriu essa superfície toda óssea, a extensão das áreas de necrose, inclusive os alvéolos dos dentes das áreas vizinhas que não se formaram e a área onde foi removido o implante. Na sequência, colocados as membranas de fibrina rica em leucócitos e plaquetas, que nós suturamos junto todas elas, e aqui o fechamento imediato e um pós-operatório de 15 dias e o fechamento. Nessa série, nesse estudo que nós fizemos, desse relato de casos também do nosso grupo, nós avaliamos, fizemos uma revisão da literatura e com LPRF, que é a fibrina rica em leucócitos e plaquetas, tinham esses estudos quando foi publicado. Né? Vocês vejam que são aqui 6 estudos com o nosso, é o 5º caso, e o que chama atenção é que 100% deles foram respostas positivas, com exceção de nessa sequência de casos, de 34 casos, 6% não teve boa resposta. A nossa sensação, diante dos casos que nós temos tratado, nós hoje já temos aqui na faculdade chegando a quase 10 casos, com o colega que é um egresso nosso de pós-graduação em uma clínica privada, quase 60 casos, e os resultados realmente são em torno de 100%, sendo uma proposta muito interessante a abordagem cirúrgica, não conservadora, e o fechamento da ferida operatória com a fibrina rica em leucócitos e plaquetas. No início, eu mostrei para vocês um slide onde nós citávamos em 2006, 2010, que o tratamento ortodôntico estaria relacionado, que era uma das informações da Academia Americana de Cirurgia Oromaxilofacial de 2007, mas esse trabalho feito pelo grupo de Maceió, que é o professor Valtuir, que alguns de vocês conhecem aí, que nós estivemos juntos, nós fizemos uma revisão de literatura sobre a influência dos bisossonatos sobre a movimentação ortodôntica, e não há evidência de que a movimentação ortodôntica seja um fator de risco para osteonecrose. E esse grupo é o grupo da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que fala alguma coisa que nos traz a informação sobre o risco de desenvolvimento. A osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos, ela é verdadeira. Apesar de não ter uma incidência acima de 9%, como nós vimos, apesar de que já tem estudos mostrando até 14%, muitos acreditam que não vai acontecer. Então, a anamnese passa a ser fundamental para saber que medicamentos esse paciente já utilizou ou utiliza. E é claro que esses pacientes não vão chegar para nós no consultório e falar assim, olha, se eu perguntar para ele, o senhor toma algum antiangiogênico, antirreabsortivo ou bisossonato, naturalmente ele não vai saber quais são esses medicamentos. Então, a forma de perguntar, né, é muito importante, onde na anamnese nós vamos identificar. Então, geralmente a pergunta é, o senhor toma algum remédio para os ossos? E essa é a informação que nos traz a resposta necessária. Trazer para nós os medicamentos que ele toma. E a partir daí estabelecer os critérios de cuidado, certo? E lembrar que em qualquer estágio da osteonecrose isso pode impactar a função bucal. Então, nós precisamos desse paciente que está tratando do câncer, prevenindo uma metástase, ele tem que se alimentar adequadamente, então a função dos dentes é importante, e cuidado para não ter infecções. O que nós entendemos é que fazer essa avaliação prévia, antes do uso do medicamento, numa parceria com o médico, tirar todos os focos de infecções, monitorar esse paciente com frequência, fazer exames de imagem a cada 6 meses e manter a saúde bucal desses pacientes é o grande segredo para evitar a ocorrência das osteonecroses. Né? Como conclusão, eu acho que nós estamos aí cravando aí
praticamente 1 hora de aula. Então, nós podemos aí fazer as conclusões do que nós conversamos agora à tarde, né? Agora já à noite, né? A conduta odontológica durante a terapia antineoplásica, ela é um desafio e a prevenção da osteonecrose ainda é a melhor estratégia. Não precisar tratar e sim prevenir é importante. Tratamentos conservadores, como curetagem, irrigação, remoção do osso necrótico, terapia fotodinâmica, ozonioterapia, todas elas podem ser importantes em momentos distintos. A nossa conduta tem sido a seguinte: nós vamos tentando as opções que quando não responde, nós vamos mudando de terapia até encontrar a melhor para o paciente. Não existe uma terapia única que seja totalmente eficaz. O uso do leucócito, da fibrina rica em leucócito e plaqueta, só pode ser realizado quando não há mais infecção. Então, muitas dessas terapias conservadoras são utilizadas antes da cirurgia. E a cirurgia radical é o pior que pode acontecer, mas é onde, às vezes, se interrompe a osteonecrose. A cirurgia radical é a ressecção de parte óssea da maxila ou da mandíbula. Então, quanto mais conservadores, cirurgias conservadoras, que são as segmentectomias, né? Tira alguns segmentos, alguns blocos de osso e deixa em osso sadio, ainda são as condutas mais efetivas no momento. Eu quero, então, agradecer aí a oportunidade de passar esta 1 hora com vocês, agradecer à professora Sônia, ao Cleiton, eu sei que o professor Fábio Coracim está assistindo, que deu aula aí também, ele é o meu mentor intelectual, né, para aqueles que não sabem, e eu vou fechar minha tela e me colocar aqui à disposição de vocês para... Professor, tem uma pergunta aqui no chat da Nicole, que ela perguntou qual o critério que devemos usar para estabelecer um desses tratamentos. Tá. Alguns critérios são importantes. O primeiro é a extensão da lesão. Quando são lesões pequenas, geralmente quando o paciente chega para o diagnóstico, ele tem infecção associada. Ela pode ser uma infecção pequena, não muito expressiva, e pode ser uma infecção bem expressiva, já com limitação, com toxemia do paciente, né? Quando não é uma infecção expressiva, nós vamos irrigando e curetando. Às vezes nós usamos terapia fotodinâmica. Quando acaba a infecção, nós temos operados, temos feito ou só rebaixamento do osso e fechamento do tecido, ou nós ultimamente temos preferido usar a fibrina rica em plaquetas e leucócitos, né? Quando o caso tem infecção muito extensa, com áreas ósseas muito extensas comprometidas, a primeira coisa que nós fazemos é fazer terapia fotodinâmica até nós termos melhora clínica da infecção. Então, quando o paciente não tem sintoma, nós fazemos palpação, expressão, não sai pus, a gengiva está rosada, não tem nada de eritema, o osso que nós curetamos sempre está uma coloração não de necrose, não está soltando, não está amolecido. Então, a partir desse momento, quando a lesão é mais extensa, nós partimos, quando não há mais infecção, para a ozonioterapia. Se com a ozonioterapia nós conseguimos reepitelizar bastante isso, até chegar o momento que nós possamos fazer a cirurgia, ou, às vezes, tem pacientes que com a ozonioterapia, depois desses cuidados com a terapia fotodinâmica, eles reepitelizam. Então, a sequência é curetagem, irrigação, infecção, terapia fotodinâmica, acabou a infecção, é uma área pequena, já dá para resolver cirurgicamente, resolvemos cirurgicamente, colocamos fibrina rica em leucócitos e plaquetas. É uma área extensa em que vai exigir mais trabalho, é muito grande a área, já não tem infecção, ozonioterapia, e não resolveu, não houve resolução, aí sim partir para a cirurgia, né? Professora, nós temos operado praticamente 90% dos casos.
né? Então, tem sido, para nós, tem sido a melhor resolução. Poucos são os casos, só quando o paciente tem muito comprometimento sistêmico é que nós deixamos o osso exposto limpo. Só mantemos o osso exposto e deixamos só conservador. Aquele paciente que tem cardiopatia grave, toma muito anticoagulante, é um diabético descompensado, tem uma doença hepática descompensada, tem doença renal associada, é o paciente que é asa 3 para cima, e esse paciente nós não fazemos a cirurgia. Mas nos outros pacientes, nós temos, a maioria deles, nós temos optado pelo tratamento cirúrgico. A professora Sônia quer a palavra. Pode falar, professora. Tem que pedir, Professor Paulo, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua palestra, foi excelente. Esse é um tema que me perturba muito ainda. Eu ainda tenho muita dificuldade em tratar. E, assim, a gente ainda encontra muita dificuldade aqui em Maceió para fazer esse tratamento, porque assim, o apoio cirúrgico para tratar ainda a gente ainda não tem bem estabelecido. E realmente é um sofrimento para mim esses casos. Então, eu agradeço muito, eu acho que foi assim, extremamente feliz, né, o convite do Cleito, as suas colocações, a sua palestra foi assim perfeita, e eu gostaria de estabelecer contato para ficar mais perto desses seus protocolos e ter um apoio para o meu serviço, para quando a gente precisar trabalhar com esses pacientes, porque quando eles chegam, assim, a última que chegou, eu lembro bem, eu não lembro se o Cleito estava lá junto, é uma paciente que chegou, e foi, assim, angustiante demais, porque logo em seguida se instalou essa pandemia, e a família ficava em cima de mim, e eu não conseguia nenhuma retaguarda para operar. A gente conseguiu resolutividade até preparar para a cirurgia, entendeu? O medicamento, a gente iniciou o medicamento, acho que Larissa, que tá aqui também no grupo, Catarina, viu, né? A angústia, e assim, se instalou a pandemia e a paciente faleceu sem que a gente desse um conforto para ela. E isso, assim, acho que por um bom tempo me deixou bastante perturbada, sabe? Então, eu acho que nós vamos precisar do seu apoio aí na condução desses casos, muito bom saber, e já tô me oferecendo aí para... Eu digo que, às vezes, o meu celular funciona muito bem, sabe, quando eu estou no ambulatório, porque é uma petição, sabe, e às vezes... a gente tem um contato muito bom com a André Caroli também, mas... É referência nisso, né? O André Caroli é referência, né? E aí ele disse assim, ó, Sônia, aqui minha conduta é cirurgia, então é preparar para a cirurgia. Então, mas eu tenho uns colegas aqui, cirurgiões também, que são excelentes, de excelente nível,